está caindo sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre a sua saúde. Nós sairemos daqui restaurados, nós sairemos daqui com a revelação do céu sobre a nossa vida, e a revelação vai transformar o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, e a manifestação do Senhor é real, é poderosa, e nós veremos ela face a face nessa noite, amém? É noite de revelação, é noite de vivermos uma revelação profunda da palavra de Deus sobre o nosso coração. E eu fico muito feliz de poder estar aqui na casa. Para você não sentir saudade, quem esteve aqui no domingo passado, eu estive aqui também. Mas eu trago mais uma vez um abraço do seu pastor, que ele é global, hein, igreja? Lagoinha, o pastor voltou de viagem, mas ele foi para São Pedro ministrar numa das igrejas que nós somos subregionais. Lá, Lagoinha, São Pedro está celebrando aniversário, o pastor vai ministrar, então receba o abraço do seu pastor, que está com saudade de você da turma da noite. Quem veio de manhã recebeu o abraço do pastor, amém? E quem veio agora vai continuando ouvindo a minha voz, em nome de Jesus, amém? Já falei para vocês que toda vez que você vem no culto, eu que prego, é a palavra que Deus tem pro seu coração, amém? Tá preparado? Tá preparado? Cutuca com o seu irmão e fala assim, você tá preparado? Aleluia! Semana passada nós falamos sobre tesouros escondidos no deserto. Quem estava aqui, ergue a mão. Meu Deus, tem bastante gente que não estava. Glória a Jesus. Nós estamos numa série de tesouros escondidos nesse mês de novembro. E na semana passada nós falamos sobre os tesouros escondidos no deserto. Aprendemos como, diante da palavra de Deus, da vida de João Batista, o quanto foi importante João Batista viver no deserto, para que os tesouros que Deus tinha para a vida de João Batista, ele pudesse exalar. A vida no deserto não é uma vida a qual nós olhamos a sequidão e a escassez, mas é uma vida onde nós somos forjados, onde a nossa identidade é forjada, onde nós somos transformados, e assim como João Batista viveu no deserto, e ele abriu o caminho, nós como igreja somos separados para abrir o caminho, e o deserto na nossa vida é para forjar a nossa identidade, amém? E hoje eu vou falar sobre o deserto, os tesouros escondidos revelados. Há uma revelação de Deus, né? Tesouros que são revelados. Porque há tesouros que são cultivados, há tesouros que são encontrados, há tesouros que são produzidos, há tesouros que nós fazemos com as nossas próprias mãos, movimentamos, negociamos, colocando as nossas mãos em tantas coisas, mas há um tesouro que é revelado. Ele não tem uma hora, ele não tem o seu governo, ele não tem o seu controle, ele não tem a sua forma de fazer, mas é a manifestação da presença de Deus. Nós vamos sair daqui hoje inundados pela revelação da presença de Deus na nossa vida, porque nós entendemos que há um caminho que ele só é possível eu e você trilharmos se nós dependemos do Senhor. Então, tesouros revelados é este caminho, amém? Os jovens estão caminhando aí, os demais que estão aí no fundo, eu peço em nome de Jesus, com muito amorzinho e calma nas minhas palavras, só caminhe quem estiver aí de forma necessitada a caminhar no meio da igreja, porque nós estamos aqui com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor há temor, a palavra do Senhor, nós vamos guardar o nosso coração, e qualquer dispersão a gente se perde, amém? Então nós vamos ler para entrarmos nesse tema, né, nessa revelação da palavra, no livro de Jó, e eu já quero que você abra no livro de Jó, no capítulo 28, e nós vamos discorrer esse contexto, esse desabafo, essas palavras de Jó. Eu sei que talvez nós olhamos a história de Jó e falamos, puxa a vida, que história difícil é esse aí, né? A gente estuda a história de Jó, conhece quem Jó é e muitas vezes fala, a história é dele. Sim, a história é dele, mas está na Bíblia. Está na Bíblia para mim e para você, para que possamos olhar para a história dele e trazer um aprendizado para nós. Trazer um aprendizado do Senhor e uma revelação de Deus. Ele é um dos livros que a gente pode entender que é um dos livros mais intrigantes, porque nós vemos no início da palavra, vendo quando Deus diz que ele é reto, e de repente um homem reto, justo de coração, perde tudo. É ou não é? Perde tudo, começa a viver doenças, perde os filhos, perde os bens, mas ele era um homem reto. A coisa mais intrigante da humanidade é ver as situações difíceis e encontrar Deus nesse lugar. Porque nós queremos encontrar Deus aonde está fácil. Porque é esse lugar que nós estamos sendo viciados.
a querer encontrar Deus nas promessas se cumprindo, a querer encontrar Deus no sim que nós recebemos daquilo que nós queremos. Queremos encontrar sim no amém, nas portas abertas, nos caminhos endireitados, mas nos esquecemos que no deserto, como falamos semana passada, Deus estava, mas nos momentos difíceis, assim como Jó viveu, a presença de Deus estava com Jó em todo o tempo, a graça de Deus estava, mas isso é intrigante para a nossa natureza. A nossa natureza não tem facilidade para contemplar este lugar e falar é Deus. A gente quer justificar, a gente quer dar desculpa e principalmente a gente quer apontar o erro. A gente quer apontar o pecado, aqui a gente quer apontar o dedo na vida dos outros e dizer é por causa disso, é por causa do pecado, é por causa do fulano, é porque errou nisso, se tivesse feito assim, se tivesse feito assado. Querido, sim, as nossas mãos podem controlar até um certo caminho, mas meu braço não vai mais que isso. Daqui para frente eu tenho que me mover de formas diferentes, para que se eu quiser pegar essa garrafa com as minhas mãos, ou eu movimento os meus pés, ou eu não alcanço. A nossa vida é assim com Cristo. Tem um lugar que as nossas mãos vai, mas tem um lugar que nós precisamos sair deste lugar, mover-se de forma diferente, para que a presença de Deus se manifeste, para que a presença de Deus entre. Mas isso é intrigante, porque a gente não quer, a gente quer mover os braços e já saciar na nossa sede. E assim falar, é Deus. Se está difícil para alcançar a saciedade, a gente fala, cadê Deus? E Jó viveu isso na íntegra, porque ele tinha tudo. E quando a gente olha a história de Jó, lá no capítulo 1, depois você pode ler, lembra, crente lê a Bíblia, a gente gosta de ler a Bíblia, amém? Se você tem dificuldade de leitura, você põe audiobook, Bíblia em áudio, YouTube, escreve Bíblia falada com a voz de mulher, Bíblia falada com a voz de homem. É possível ler a Bíblia, então você vai ler lá, Jó, capítulo 1, você entendeu um pouco a história de Jó, nós vamos ler junto aqui capítulo 28, mas que você entende a história dele, que há uma representatividade tão poderosa de tudo que ele tinha. Ele tinha tudo que Deus estabeleceu como lindo para nós. Uma família, um recurso, a presença, temor, um coração reto. Ele devolvia e entregava suas ofertas a Deus sem reclamar. Ele não ficava olhando no final da conta o que sobrava e devolvia para Deus. Não, a Bíblia diz que ele tinha tanta fidelidade diante de Deus que ele dizimava e ofertava pela vida dos seus filhos. Ele lançava a semente pelos outros, independente do que os outros estavam fazendo, ele fazia isso. Ou seja, ele era um homem reto de coração. E a retidão na vida de Jó não era condicionada pelo que ele tinha, era condicionada por aquilo que estava dentro dele. E o posicionamento de Jó, a leitura da vida de Jó é uma inspiração para nós, mas é intrigante. É intrigante. A gente foge. A gente entra em crise, aí a gente vai para terapia, aí a gente vai na terapia, a gente quer buscar meios na terapia para a terapeuta falar aquilo que a gente quer. Eu sou terapeuta e eu sei o que eu escuto quem vai me procurar. Por isso que eu já faço uma anamnese bem grande quem me procura, para ver se realmente quer eu. Porque a hora que eu percebo que a pessoa é crente, que ela está querendo buscar o que ela quer. Ah, mas ela não está te pagando? Ela está, mas eu preciso cumprir com o meu princípio de vida. E o meu princípio de vida é conduzir as pessoas a um caminho eterno, a um caminho da salvação, a um caminho de graça, respeitando com ética aquilo que elas querem. Porém, eu não vou quebrar o meu princípio para agradar ninguém. E isso você deve ter no teu coração. Porque Jó foi reto. A mulher dele virou para ele, abandona o seu Deus e morre. A mulher dele ficou aqui com tudo isso. Porque ela perdeu os filhos, ela perdeu os bens. E o marido dela começou a ficar doente. E ao marido ficar doente, ela falou, chega. Jó abandona o seu Deus e morre. Mas Jó manteve tanta integridade no coração dele que ele falou, não, se o meu Deus me trouxe bênção, ele também está nesse lugar. Ele também está nesse lugar. Por isso que é um lugar de tesouros revelados. Há lugares que você só vai entrar porque Deus quer te revelar alguma coisa. E talvez muitas coisas ainda não foram reveladas para você porque você fugiu deste lugar. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida que você está no lugar. Você está no lugar preparado por Deus, num lugar separado por Deus. E você vai abrir o teu coração hoje, a tua mente, a tua alma, o teu espírito está pronto para receber essa direção do Senhor, no lugar certo, com a revelação do Senhor. Você vai receber revelação porque hoje à noite os céus estão abertos de revelação do céu. Há uma sensibilidade espiritual neste lugar. Quando a palavra de Deus é revelada, os anjos de Deus se movem. Todo aquele inimigo que se levanta, ele se prostra, ele não fica de pé, porque debaixo da autoridade do nome de Cristo nós declaramos que seja quebrado agora, e que os céus abertos se manifestem sobre a sua vida. Os céus abertos
se manifestem sobre a tua mente, os céus abertos se manifestem sobre o seu corpo, porque hoje é noite de revelação. É noite de revelação de Deus. Vamos ler Jó capítulo 28, acompanha aqui comigo, eu vou ler na NVI. Certamente, a partir do versículo 1 diz assim: certamente existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão, vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais densas trevas. Ele cava um poço longe de locais habitados, em lugares intocados por pés humanos. Longe de todos, ele pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo, como que pelo fogo. Das rochas saem safiras, e o seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Nenhuma fera altiva pôs nele os pés, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Cavam túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz as coisas ocultas. Mas onde se pode achar sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria e ele não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está, e o mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada mesmo com ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o de rubis. O topázio de Cuxi não se compara com ela, nem o ouro puro se compra a sabedoria. De onde vem então a sabedoria? Aonde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem: os nossos ouvidos só chegou um leve rumor seu. Deus conhece o caminho até ela. Só Ele sabe onde ela habita, pois enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando Ele estabeleceu um limite para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Um livro poético maravilhoso. Eu sou apaixonado por uma visão e uma linguagem poética que a palavra de Deus carrega, porque a poesia faz eu e você entrar e viajar. Eu não sei você, mas eu já viajei geral nesse capítulo. Quando nós lemos o livro de Jó, ele tem uma entonação poética na escrita e nos faz entender e indagar e se observar como Jó estava se observando. Jó, nesse momento, estava doente, com o seu corpo com cacos, ele se coçava de tamanhas feridas que encontrava em seu corpo, vivendo um luto de filhos, vivendo a perda financeira. Ele não tinha o controle de mais absolutamente nada na vida dele. Jó é a figura de um humano natural que eu e você somos. E que ao perdermos o controle, nós nos desesperamos. Mas para mim e para você, o livro de Jó é uma resposta de como devemos nos portar quando nós perdemos o controle das coisas. Sim ou não? A gente só fala: não, Jó não é para mim não. Jó não é para mim não, porque Jó viveu. Mas Jó é a forma mais divina, sábia, para a gente ver como lidar com as situações difíceis da vida. Porque ele estava aqui no capítulo 28 indagando. Ele começa a contemplar. Eu não sei você, queridos, mas eu me identifico muito com o livro de Jó, porque eu gosto e eu entro nessas vibes do Jó. Eu entro que quando
os momentos de escuridão passam pela minha história, os momentos de desafios passam na minha história, a minha mente viaja como a mente de Jó, e eu começo a me questionar qual é o sentido da minha existência, qual é o sentido dos sentimentos que eu estou tendo, qual é o sentido da nossa forma de contemplar a vida, porque é muito fácil, eu e você vivemos desafio e apontar rapidinho o culpado, que de fato tu vai encontrar, não é? É fácil. Mas eu tenho uma jornada na minha história que eu decidi que eu não ia culpar ninguém. Mas não é que a minha mente não quer, mas eu decidi isso. Então, quando eu decidi que eu não culpo ninguém pelos problemas que eu estou passando, meu querido, minha querida, quando eu entro nas crises, eu sei que alguém tem motivos ou não, mas eu falo, Jesus, você perdoa. E às vezes dura um dia, 2 dias, 3 dias, mas eu decido não colocar a culpa em alguém. E eu trago para dentro de mim os questionamentos das coisas que estão acontecendo. E eu vou aprender a mergulhar na minha alma, no lugar mais escuro que existe. E foi exatamente o que Jó fez. Quem leu o meu livro Renúncia sabe que eu escrevi sobre isso nele. A introdução do meu livro relata a história de Jó. Porque Jó soube renunciar aos seus prazeres, aos seus desejos, para viver o que Deus tinha para ele. Ele é a história viva, a prova viva de um sofrimento e de permanência. Então nós precisamos olhar e indagar como Jó estava indagando. Se questione. Não resuma o seu problema com o outro. Não resuma uma crise conjugal com o seu cônjuge. Não resuma o desafio com seus filhos com os seus filhos. Não resuma um desafio ministerial com o pastor, com o fulano do ministério. Não resuma, porque tudo aquilo que nós resumimos, nós vamos falhar. Sabe por quê? Porque resumo, a gente só pega o que a gente gosta. Sabe aquelas palavras que as pessoas falam pra gente? Ah, quem é o fulano? Ah, eu sei. Tem gente que me resume como, não gosto do que a pastora fala. Ela é brava. Tem gente que me resume e fala, eu gosto. E aí, você precisa me conhecer. Porque o resumo sobre mim não diz de fato quem eu sou. E o resumo de você não diz quem você é. Se eu conhecer você pelo resumo de alguém, eu te falo, não estou te conhecendo. É a forma mais injusta de a gente conhecer alguém. Sabia disso? Por resumo de alguém. Então nós não estamos aqui para resumir as histórias da nossa vida. Jó não resumiu. Ele não resumiu, porque quando ele está no capítulo 28, Jó já tinha ouvido seus amigos. A história já estava passando, porque a Bíblia diz que quando ele começa a se coçar com o caco, um amigo vem e começa a falar com ele. Depois você vai ver. Aí o amigo fala. Sabe o que o amigo está querendo mostrar para ele? Para ele enxergar o pecado dele. Aí o outro vem e também fala. Todos os amigos, de alguma forma, querem ajudar a Jó a se olhar. Mas nenhum tem a capacidade de abraçar ele em silêncio e falar, eu não entendo o que você está passando, mas eu sei que Deus está aí. Queridos, a forma mais profunda que a gente pode aconselhar muitas vezes alguém é abraçar e falar assim, eu não consigo entender. Mas eu te abraço, eu te acolho, e Deus está neste lugar. Deus está, Jó estava coberto pela graça de Deus. Porque quando o inimigo foi diante de Deus pedir autorização para tocar na vida de Jó, ele foi com autorização. Ele não foi sem uma autorização. Houve uma autorização de Jó. De Jó, não de Deus. Perante a vida de Jó, porque Deus conhecia o coração de Jó. E aqui Jó já tinha passado por várias jornadas e ele falou, não vou resumir a minha vida porque é culpa dos meus amigos. Porque nessa jornada ele podia falar, é minha mulher que vem aqui falar para mim que é para eu abandonar meu Deus e morrer. É os meus amigos que não me ajudam, que na hora de ajudar não ajuda. É a destruição que tomou os meus filhos. Ele podia culpar muitas coisas, mas ele não resumiu. Ei, o caminho do resumo não cura a tua alma, mas o caminho das profundezas traz um bom remédio para a sua vida. E é o que Jó encontrou. Jó encontrou, ele olhou para a sua dor e ele começou a se questionar. Então você precisa olhar para dentro de você e questionar você. Para de questionar o outro. A resolução do seu problema não está na vida do outro. É a forma mais covarde que nós temos, é levantar e apontar o dedo para o outro. Porque Adão fez isso e ele saiu da presença. Toda vez que você aponta o dedo para alguém, Deus fala... Os maiores tesouros da nossa vida não são encontrados pela força do nosso braço, mas pela dependência que nós temos em Deus. A força do nosso braço é culpar alguém. Ei, e tem gente especialista em burlar
alto benefício. Tem gente especialista em se proteger tanto emocionalmente, eu entendo bem isso aí, emocional, que constrói, quer um caminho, não conseguiu e começa a construir aquele caminho de nhaca, para não falar outra palavra. Aquele caminho de nhaca começa a construir, daqui a pouco, quando você vê, a nhacona acontece. E fecha um cerco, porque é assim que o diabo trabalha, hein? Quando o inimigo ia atacar o povo de Israel, ele fazia um cerco, amedrontava e atacava. E tem gente especialista querendo fazer isso porque quer fazer com as suas próprias mãos. Não é com o controle, não é com a sua força, é com a dependência de Deus. Jó não fez com a força dele. Jó não sabia explicar. Os amigos deles iam diante dele e falavam. Ele não sabia o que explicar. Quando você não sabe o que falar, o justo não precisa justificar os seus desafios. O justo silencia. O justo entende que Deus está em todos os lugares. A justiça de Deus não é eu para mim mesma. A justiça de Deus é a glória dele se manifestar aqui na terra. E eu sou um agente para essa manifestação. Não é justiça. A gente está transformando o evangelho em uma coisa para nós. Porque a gente fala, Deus vai fazer justiça em meu favor. Ah, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tu é muito importante, mas o reino não gira em torno de você. O reino gira em torno dele. Nós somos chamados a estar com ele, a olharmos para ele, porque fomos enxertados na videira. E ao sermos enxertados, passamos a fazer parte da manifestação dele. Mas o reino gira em torno dele. Então a justiça de Deus não opera por causa de mim e por causa de você. A justiça de Deus opera por causa do teu povo. Deus é o Deus de justiça mais incrível que nós podemos conhecer, porque a justiça dele não falha. Só ele tem o poder de fazer justiça e fazer o bem a todos com a justiça dele. A nossa justiça vai falhar, vai sempre ferir um lado, mesmo que seja uma justiça mais seguindo toda a Constituição, trazendo para o Brasil, seguindo toda a Constituição, vai falhar, porque tem pessoas produzindo falsas provas, fazendo da força do braço, querendo encontrar tesouros com a força do braço. Aquela geração que fala, eu sou incrível, eu tudo posso. Veja bem, a gente veio de uma geração muito parada mesmo, sabe? Muito passiva. Aí agora a gente está na geração ativa. Eu faço, eu posso, eu construo, eu sou. A igreja é assim porque eu faço. E tudo vira eu. Agora está na hora de sair, irmão. Está na hora de nivelar o trem. Está na hora de ficar alinhado. Está na hora de viver a chamada. Está na hora de viver o reino. Está na hora de pegar o egozinho e botar na linha do prumo de Deus. Porque Jó fez isso. E às vezes a gente está passando pelos desafios como Jó passou e a gente não quer, porque o egozinho fala, não, comigo não, comigo não, comigo não. Ei, Jó estava lá. Coçando. E os amigos falando. E aí, quanto tempo você está aguentando? Você aguenta? Porradinha? Você aguenta tomar umas dor? Ai, nossa, dói meu joelho. Isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter a força da juventude. Queridos, ontem a gente teve aqui, abrindo parênteses. Gente, foi tão lindo que a gente veio com aqueles adolescentes. Eles estavam desde as 9 horas da manhã. A gente saiu daqui da igreja ontem quase... Não, eu saí da igreja 1 hora da manhã, né? Agora os jovens, acabou o louvor, era umas 11h15. A gente quase fechou a porta. Falei, vamos ficar aqui. Um gás, pula, dança, ficaram das 9 horas da manhã sem mimimi. Sempre tem uns que gostam do banhinho, tá tudo bem. Mas estavam só no cheiro do desodorante e pulando. Entrei aqui 6 horas da tarde, estava todo mundo derramado que chora na sala de oração. Aí tem gente massacrando adolescente. É porque adolescente é assim. Ei, seja como um pelo menos. Às vezes você está apontando seu adolescente em casa e não tem um coração como ele. Rende, entrega. Seja dependente de Deus. Viva a presença. Viva a busca incessante de Deus. Porque Jó estava num momento de desafio, cheio de indagação. Mas ele decidiu não viver pela força do braço dele. O homem que busca tesouros, nós podemos até encontrar alguns tesouros terrenos. Você vai encontrar, queridos. Você vai encontrar alguns tesouros que é das suas mãos. Você vai produzir alguns tesouros que são seus e isso não é ruim. Você vai cavar montanhas, você vai achar tesouros, você vai achar tantas coisas. Mas nós vamos alcançar coisas temporais. Aquilo que é nosso
vai morrer aqui. A prata e a ferrugem vai consumir. A ferrugem vai consumir aquilo que nós produzimos com as nossas mãos. Jó está questionando, olha, eles cavaram, foram. Ele trouxe uma poesia diante de tantas descobertas humanas. Da onde sai o minério, da onde sai a prata, da onde sai não sei aonde. Ele foi trazendo o entendimento e falou assim, olha quanto conhecimento o homem conhece. Quantas coisas nós podemos alcançar, mas existe um lugar que parece inalcançável. Porque é o lugar da sabedoria, e muitas vezes nós vamos para lugares escuros. Jó estava num lugar escuro. Mas gente, não é que você tem que ficar ali querendo só problema. Mas irmão, o problema está na cara de todo mundo. Alguém aqui podia levantar a mão e falar, não, a minha vida não tem problema? Quero ver quem tu é corajoso, porque eu não sei, eu tenho um monte de BO para resolver. E nem por isso estou em casa chorando. Já chorei e vim sem chorar, entendeu? É assim que a gente faz, entendeu? Você chora e vem, enxuga lágrima, passa uma make, sorria e vem. Ah, pastor, isso ia ser falso. Não sei, eu não estou mentindo, eu estou sendo verdadeira para você aqui. Que eu fiz isso. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. A alegria é do Senhor que nos sustenta. A gente não pode ser dominado pelos sentimentos, queridos. Ser dominado pelos sentimentos estaciona eu e você, para eu e você. Se a gente coloca os sentimentos como um tesouro, a gente quer governar, a gente quer viver por ele. Alguém fala não, ai, tô chateada com você. Aí o quê? Aí você falou não pra mim. Não sei, as pessoas não escutam mais não hoje. Gente, eu cresci ouvindo não. Na escola a gente ouvia não, na nossa casa a gente ouvia não. E olha, eu nem sou tão velha, é só meu cabelo que é branco, gente. Me ajuda aí, Lagoinha. É só meu cabelo que é branco. Mas eu me sinto velha mesmo, que eu falo assim, não sei. Tem gente que tem vive numa realidade que não é real. Por que não é real? Porque é muito fantasiosa. Jó, ele entrou num lugar difícil, mas ele não foi fantasiar coisas com controle. Ele falou, eu vou fazer isso, agora eu vou fazer com a minha mão, eu vou criar assim, porque Deus vai fazer desse jeito, que Deus vai fazer desse... Não! Ele não entendeu, ele não fez nada. E olha, às vezes, a coisa mais importante que a gente tem para fazer é nada. A gente está numa geração muito ativista. A gente se ativa, faz, aí depois não faz nada. Não quer trabalhar, igreja. Aí deixa eu pular essa parte. Deixa eu pular que eu tenho bastante assunto para esse. Eu vou vir no CRI aqui, hein? Quero ver. Pelo amor de Deus, igreja. Tu tem braço? Eu tenho braço. Aí vou abrir, vou ter que contar para vocês. Esse dia eu fui lá no buscar no mercado. Eu sempre ajudo as pessoas na rua, queridos. A gente sempre tem uns dinheirinhos. Tá aqui em Piracicaba, cada lugar tem um, né, não? Então você tem que andar com os negócios no bolso, você ir ajudando. E eu parei no Oxo, feriado. Eu tinha trabalhado. Não é na igreja, tá? O meu trabalho não é igreja. Igreja para mim é missão. Meu trabalho lá, atendi cliente, tal, pá, fala, tal. Trabalhei. Vim para a igreja. O que teve na igreja quinta-feira? Não, teve negócio do link à tarde. Cheguei aqui na igreja, era uma meio-dia. O negócio do link. Piquenique. Link up. Estava aqui no link e tal. A noite começou culto, ficamos direto. Começou culto. Eu trabalhei, vim pro link. Culto direto. Deu um horário do culto, esgotou. E quem prega? O pastor Denis. Falei, amor, tô indo embora. O pastor estava atendendo. Peguei as crias. Falei, vou passar no mercado que não tinha janta para comer em casa. Falei, vou pegar um miojo. Gente, não gosto de miojo, mas eu comi aquele dia. Parei, peguei miojo, escolhi o que eu quis no mercado. Saí com a sacola, paguei, saí. Veio um senhor. A moça, vai me dar uma trocada? Eu falei, moço. Ele falou, não, eu tô com fome. Eu falei, moço, ó, lá na igreja, a gente tem um mercado aqui, queridos, que quem chega aqui, você pega o que quer. Quer. Então você escolhe, eu quero arroz, eu quero não sei o quê. Só faz o cadastro com o pessoal do WeCare. Você pega o que quer. Quer pegar 2 desodorantes, você quer pegar o que... Você pega o que quer, leva pra casa. Eu falei pra ele, moço, você vai lá na igreja, você pega e enche tudo. Ele falou assim, não. Sabe o que ele falou pra mim? Eu quero um Guaraná Antártica. Falei, ó, moço, a minha sacola tá cheia porque eu trabalhei o dia inteiro. E por isso que eu tô levando. Se tu tem Guaraná Antártica, então você vai trabalhar. Porque quem tá com fome pega o que tem. Ele não pediu uma comida para agora, ele queria um dinheiro para comprar comida que estava faltando na casa dele. Ah, meu irmão, tá faltando comida na tua casa, vem buscar. A gente tem que tomar muito cuidado.
veja bem, não endureça o seu coração com esse meu testemunho. Mas a gente precisa ajudar as pessoas sim, porque tem muitas pessoas carentes, necessitadas. Mas a gente precisa tomar cuidado. Tem um monte de gente aí, ó, com bolso, a mão no bolso, não quer trabalhar e quer que a gente fique pagando a conta, irmão. Tu tem vigor, a saúde, tu saiu da tua casa, a graça, a disposição. Vamos trabalhar, gente. Trabalha que é vida. Quando Deus falou lá no jardim que o trabalho, agora Ele tirou o homem do jardim e falou, agora você vai trabalhar, e falou para a mulher, agora você vai ter dores de parto. Deus não estava punindo a gente não, estava falando assim, as dores de parto vai trazer santidade para você, e o trabalho vai fazer você ser uma gente decente. Ei, igreja, trabalhe, homem, dignifica a tua casa, traz saúde para o teu lar, traz masculinidade e produz testosterona. Pegou? Dá uma palma para Jesus aí, em nome de Jesus. Alguns tesouros a gente trabalha e ganha. Fechei o parênteses, você pegou a recado. Eu preciso dar esse recado todo dia, até eu ver o povo prosperar. Que a gente não está próspero, que a gente... É isso aí que você entendeu, né? Fica falando aí que eu não... Eu trabalho, igreja. Pelo amor de Deus, tem 3 livros aí, ó. Vocês compraram meu livro? 3 livros, acho que eu escrevi com o chat GPT, foi? Foi não. Foi não. Escrevi 3, ó. Lá, ó, dedinho por dedinho, pá. Amém? Tesouros escondidos. O que Jó viveu para encontrar esse tesouro escondido, revelado da presença, foi no momento de desafio da vida dele. Ele podia até passar um momento de desafio, de escuridão, não consigo trabalho, tenho dificuldades. Mas esse momento, quando nós começamos a nos questionar, quando nós começamos a nos avaliar, quando nós começamos a olhar para dentro de nós, nós começamos a encontrar algo. Começamos a trilhar um caminho que nos leva a esse tesouro que vai ser revelado. Mas para isso nós vamos começar. É só o começo. O começo vai assustar. Vai ficar escuro. Você não vai entender. Mas você vai caminhar neste lugar, porque a presença vai se revelar neste lugar. As maiores revelações que eu tive na minha vida foi nos momentos mais escuros que eu vivi. Não foi no momento que eu recebi o maior pix da minha vida. Não foi o momento em que eu recebi os maiores valores nas minhas mãos. Foi os maiores valores mais escuros. Sabe por quê? Porque o Pix pode se tornar, o dinheiro pode se perder, mas o que você contempla ali na sabedoria, na grandeza, ninguém te tira. O dinheiro pode acabar, a ferrugem pode comer, pode te tirar tudo. Assim como tiraram da vida de Jó, assim como ele ficou com tudo, mas a Bíblia diz que ele foi restituído em absolutamente tudo. E mais, por quê? Porque ele encontrou nesse trajeto a sabedoria. A sabedoria não é comprada. A sabedoria não é paga por cursos. A sabedoria não é paga por investimento em outras coisas lá fora. A sabedoria vai ser encontrada nos lugares difíceis da sua vida, aonde você permanece nele. Porque ele é a sabedoria. Jó fala, encontra tesouros, encontra riquezas, mas quem achará a sabedoria? As aves não encontrarão a sabedoria, porque a sabedoria está no lugar invisível. Os amigos de Jó não conseguiam encontrar a sabedoria no que ele estava vivendo. A esposa de Jó não conseguiu entender. Não conseguiu ver sabedoria, não conseguiu ver Deus na vida de Jó. Mas ele estava ali. Ele estava ali. Ele estava ali. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Passe a viver estes momentos na presença. Passe a viver os momentos difíceis na presença. Entra no teu quarto em secreto. Fecha a tua porta em secreto. E em secreto fala com o teu pai. E ele vai te responder. Porque no momento escuro Jó não encontrou resposta. Aonde vai achar sabedoria? Nem o abismo, nem o mar possui. Nada pode ser comprado com ouro. Ele está mostrando, queridos, a sabedoria. Você pode ter todo o dinheiro, mas a sabedoria não se paga. A sabedoria não se compra.
Nós podemos trabalhar e ter o recurso, mas nós não teremos a sabedoria. A sabedoria é a experiência da nossa vida, porque a sabedoria ela se encarna com a presença de Jesus. E para termos a presença de Jesus não é só aceitarmos, é o primeiro passo, o batismo faz parte de uma ordenança, mas é a vida com Ele. Eu quero Jesus, eu caminho como Jesus. Tem gente que fala, eu não consigo perdoar mesmo. Uai, mas gente, você caminha com quem? Você pode até dizer, pastor, eu estou com muita dificuldade de perdoar o fulano, você me ajuda? Eu preciso de um aconselhamento. Amém, esse é o caminho, queridos. Porque nós somos falhos, nós falhamos, nós precisamos da graça, mas precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Agora, eu não consigo perdoar e bater no peito como se fosse um grande altar. Queridos, com quem que a gente está andando? Com quem que a gente está andando quando a gente não consegue olhar uma pessoa que nos feriu e não perdoar? Se é uma ordem do próprio Jesus. A sabedoria, porque Jó permaneceu com a sua esposa. Meu Deus, ele espelhou tanto a essência divina de Deus, que a mulher dele falou na orelha dele, ele não largou dela. O povo fica, eu não aguento mais minha mulher, não aguento mais meu marido. Gente, cada um tem um marido e a mulher que tem, entendeu? Que merece. E eu não sei você, te dou um conselho. Para de falar mal do seu marido para Jesus, ele não gosta disso. Não gosta. Não gosta. Para de falar mal da sua esposa para Jesus. Ele não gosta disso aí. O que você tem que falar para ele é o seguinte. Pega essa chave. Deus, eu sinto isso. Eu sinto isso. Quando meu marido faz isso. Tá vendo? Você traz a responsabilidade para você. Essa oração tu vai aprender agora, tu vai praticar ela. Porque no escuridão você pode entrar em muitos desafios financeiros, familiares, e que você fica ali. Mas você vai pegar essa oração, que é bíblica, e depois te conta onde está. Você vai falar assim, Deus, não é para falar mal do seu marido, sua mulher, para Deus. Ele não gosta disso, ele não gosta. Porque vocês são um. Quando você fala mal do outro, você está falando de você mesmo. Então você vai falar, Deus, eu sinto isso. Quando eu sinto isso, eu sinto que meu marido faz isso, eu sinto que minha esposa faz isso, e isso que ela faz machuca eu sinto isso. Aí você vai falar assim, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Se você é mulher, você vai falar, mas o Senhor instituiu o meu esposo como cabeça dessa casa, então eu preciso que o Senhor me ajude a olhar o meu marido como este homem, e eu me submeto a este homem, porque ele é o cabeça, assim como o Senhor é. Assim que você tem que orar, mulher. E homem, você pode orar e falar assim, minha mulher faz, eu sinto isso, mas me ensina a morrer por ela. Essa é a oração do Getsemane. Jesus teve a dor dele e ele orou assim. E Deus o exaltou acima de todo nome. Porque aquilo que ele fez é espelho para mim e para você. Então, entendeu? Fala mais fofoca não. Faz essa. Pode estar escuro. Pode estar descendo um tesouro. A hora que você for falar mal do seu marido, sobre... Não. Queridos, dá um fruto que você não faz ideia. Casamento muda de história. Para de ficar achando culpado. Muda o clima em casa. Muda o clima, porque se o clima fica de apontamento, você distancia. Não, eu vou logo orar, porque a hora que eu vejo que eu não gostei de alguma coisa, eu já oro e falo, Deus, olha isso aqui. Eu tô sentindo isso. Quem chora? Chora? Você não chora, não? Tô sentindo isso. Chora assim. Só ele entende minha voz. Mas eu sei que o Senhor chamou meu marido como meu cabelo. Entendeu? Mas o Senhor colocou meu marido como cabeça. E eu renuncio todo esse sentimento que eu tenho, que não é bom. E eu só saio dali a hora que o sentimento muda de verdade, porque é sinal que eu entreguei para Ele. Queridos, é poderoso. Você levanta apaixonada. Aí o marido levanta querendo morrer por ela. Aí você vai trabalhar e trazer a provisão para tua casa, homem. Em nome de Jesus.
Ali tem um tesouro que é invisível. Essa oração tem um tesouro invisível, queridos. É invisível, ninguém vê. Mas todo mundo quer ver o fruto que a gente colhe no casamento. Todo mundo quer ver o fruto que a gente colhe nas finanças. Não é? Eu sei, porque eu também sou assim. Mas eu falei, eu preciso produzir os meus. Você precisa produzir os seus. O Jó viveu dele. Jesus viveu dele. Jó encontrou a sabedoria antes que Jesus se materializasse. Ei, eu e você temos a história escrita de Jesus para olhar como a sabedoria se portou. Como a sabedoria se portou diante das coisas. Como Jesus se portou diante das adversidades. Ah, não, mas Jesus é Jesus. Ah, tá, mas se Jesus é Jesus, então ele veio para quê para você? Só para te dar benção? Não, queridos, Jesus veio para te salvar, para te curar e para mostrar para você o que você deve fazer com o que ele fez. É assim que nós fazemos, é na prática. É o que eu tenho que falar para as pessoas. Quer ser espiritual? Viva a espiritualidade. O que é viver a espiritualidade? É princípio. Não tem como você encontrar a sabedoria sem você viver o princípio. Ah, eu vou viver o princípio, mas eu vou trair. Eu quero viver a Jesus, mas eu vou abandonar. Eu quero viver Jesus, mas eu vou excluir. Ei, tem princípio que está fugindo às vezes do controle. Preste atenção nisso. Jó encontrou tesouros ali que foram revelados para ele. Quando você está ali, você está chorando. Deus, é só você e Deus. É só você e Deus. Ele te revela isso. É isso que eu te disse, queridos. Estava escrito em Getsemane, mas eu precisei viver para ver com os meus próprios olhos o fruto de uma ação a qual Jesus viveu. Nós precisamos viver, e a sua história impulsiona outras pessoas. A sua história livra outras pessoas. O maior tesouro que nós podemos encontrar de revelação da parte de Deus é aquele que nós encontramos pelo temor. Isso é temer. É não ficar criando intriga com o irmão e falar, meu Deus, Deus não gosta disso. Não ficar criando problemas com pessoas, criticando, apontando. Deus não gosta disso. Deus ama pessoas. Ele ama pessoas vivendo em comunhão. Ele ama pessoas se amando, se ajustando, se alinhando. Não planejando mal uma contra a outra. Eu sei que muitas pessoas não têm maldade. Queridos, quantas pessoas eu atendo e eu vejo que não tem maldade no coração. Mas a prática errada já é a maldade. Não é a intenção. É a prática errada. Ah, eu não tive a intenção de falar mal do meu pastor. Mas por que você não foi falar para o pastor? Foi falar para o irmão do lado, visitante que acabou de chegar na igreja? Entendeu? Isso é descumprir princípio. A hora que a gente descumpre o princípio, a gente não encontra o tesouro, a gente não encontra a sabedoria, a revelação não vem para nós. Porque quebrou o princípio, Deus fala. Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Precisamos temer a Deus. Temer o que a gente fala sobre Ele, temer o que a gente vive dEle, temer o que a gente olha sobre Ele. Não é um medo, mas é um temor. É algo que faz eu e você mudar de lugar, porque o medo paralisa, o temor te move a fazer o novo. Pegou essa? O medo te paralisa, mas o temor te move a corrigir os seus atos. Corrigir os nossos comportamentos, corrigir os nossos pensamentos, avaliar. Jó avaliou, Jó ruminou, Jó olhou a dor dele e falou, Deus, e questionou, mas aonde está a sabedoria? Onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria? Ele diz no final, eis que o temor do Senhor, que é a sabedoria, é apartar-se do mal, é entendimento, sair da presença do mal, sair de situações do mal. Provérbios 9:10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Um momento difícil vai passar na nossa história, mas não é tempo de recuar, não é tempo de voltar para trás, não é tempo, mas ali existe uma revelação de Deus. Quantas pessoas recomeçam após tragédias, quantas pessoas recomeçam após momentos difíceis na vida. Ei, você não precisa que a situação se torne mais difícil, já basta o desafio que você chegou aqui hoje, já basta os desafios, as escuridões que você chegou aqui hoje, elas são suficientes para que a revelação de Deus chegue até você, ela é suficiente para você se questionar, encontrar a resposta de Deus e ali encontrar uma sabedoria divina, ela já é suficiente.
Isaías 33:6 diz assim: o temor do Senhor será o seu tesouro. Eu temo a Deus. A segurança das relações que nós temos não está numa pessoa legal que te fala, que te dá alguma coisa, que é o temor a Deus. Eu não sei você, mas você deveria olhar isso no coração das pessoas que caminham com você. Eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, mas eu amo pessoas que temem a Deus. Porque se as pessoas que caminham comigo não conseguem ver a forma que eu vejo, esquece. Não vai andar muito grudado comigo. Mas ainda eu vou insistir para que você seja forjado para este lugar. Nós precisamos filtrar isso. Deus, Ele revela os segredos àqueles que os temem. Os segredos revelados. Os segredos não é só para o profeta, querido, que está no púlpito profetizando e viralizando na internet, não. O segredo é para você. Ei, tem um segredo para a tua casa hoje. Tem uma profundidade que a sua casa vai viver. Tem uma profundidade que a tua alma vai viver. Que ninguém vai conseguir mudar. As pessoas podem te roubar, arrancar tudo, tirar tudo. E você vai continuar tendo aquela sabedoria. Porque é da presença. É o próprio Jesus. É Ele, é a nossa presença. É a presença em nós. Esperança da glória sobre a nossa vida. É Ele que nos leva em um caminho de paz. É só Ele. Louvor pode subir, que senão não acaba o culto. Quem teme ao Senhor, não só lê o caminho, mas ele enxerga. Ele enxerga longe as coisas. Isso não é para um, é para todos aqueles que temem. É para todos aqueles que enxergam o temor do Senhor. Vivem o temor, olham para Deus como algo de fato superior, como o Todo-Poderoso. Ele não é o Todo-Poderoso que te amedronta, amém? Ele não é o Todo-Poderoso que faz mal para você, não, queridos. Ele é o Todo-Poderoso que te salva, que te cura, que te restaura, que te faz novo, que restaura a tua mente, o teu coração, restaura a tua história. Ei, é Ele que me deu uma nova história. É Ele que mudou a minha vida. É Ele que mudou a minha família. É Ele que nos movimenta da forma que Ele quer. É Ele que faz. Às vezes as minhas filhas em casa falam: mãe, mas eu não quero assim. Eu falo: filha, é o que Deus quer pra gente, não é o que eu quero, não é o que o papai quer, não é o que a irmã quer, é o que Deus quer. E elas choram. E eu falo: mas é o que Deus tem pra gente, e Ele vai revelar um segredo. Quando nós saímos de Piracicaba saímos de Itu para vir para Piracicaba, as minhas filhas questionavam. Elas tinham umas amigas nas escolas e elas falavam: mãe, lá não tem ninguém, o que a gente vai fazer lá? Daí eu falava: filha, Deus está mandando a gente ir. Ei, a gente só obedece a voz de Deus quando a gente teme a Ele. A gente precisa temer e ensinar os nossos filhos a isso, queridos. Não ensine os seus filhos a misturar o santo com o profano. Não ensine os seus filhos a misturar as coisas. Ensine eles a viver o que é de verdade, o que é o evangelho. A minha filhinha de 6 anos sabe discernir o que é música de Deus, o que não é. Ela pode gostar da batida, mas ela sabe o que está falando lá não é bom. A gente precisa ensinar os nossos filhos. Isso é temor ao Senhor. É com temor que a gente faz isso. Não é só um estandarte de uma igreja linda. Queridos, o que a gente vive aqui é algo lindo. Nós somos uma igreja transformada. Uma igreja que tem vivido milagres há quase 5 anos. Nós somos uma igreja, você faz parte de um corpo que tem se transformado. Mas não é só o que as pessoas veem, o que está na internet. É a vivência. Vem fazer parte do corpo. Vem caminhar com a gente para viver as experiências. E eu já vou te adiantar, você vai viver momentos escuros, mas você vai encontrar uma sabedoria que ninguém tira de você. Tem gente que fala: eu não vou viver perto da pastora não. Começa a viver prova. Eu te pego na esquina, hein? Eu te encontro na saída da igreja. E eu saio correndo atrás de você. Muito sabe disso. Mas eu sei que você vai viver luta. Mas assim como Deus transformou as minhas lutas em glória e tem feito isso todos os dias, Ele vai fazer isso com a sua vida. Queridos, hoje de manhã tinha muita coisa acontecendo. Quem sabe? Muita coisa está acontecendo. Eu nem raciocinei direito na hora que eu cheguei aqui na hora do almoço. Mas a presença estava. O temor do Senhor nos mantém em pé.
E nem por isso eu não estou aqui não. Sabe por quê? E eu não me sinto não habilitada porque eu estava perfeitinho. Porque a nossa vida não é perfeita. É temor, é graça, é palavra, é direção. Nós damos palavra, não damos vida. Nós entregamos a nossa vida, mas quem faz é Ele. A revelação está na mão dEle. A grandeza está na mão dEle. É tudo dEle, é para Ele. Nós não fazemos uma obra humana. Não é com mãos humanas, mas é com Ele, é com a presença dEle. É quando cultivamos a presença. É quando nós não nos contentamos a chegar no culto e sair da mesma forma. É quando nós saímos da nossa casa e falamos: Deus, eu quero a tua presença e nada mais. Não saia da tua casa buscando uma resposta de bênção. Eu sei, você também quer, eu também procuro respostas. Mas há algumas respostas que você vai encontrar no secreto. Algumas respostas que você vai encontrar no lugar escuro. Mas aquelas respostas ninguém vai tirar de você. Você pode até colocar num livro alguma delas. Você pode até contar para alguém como um testemunho. Ei, mas sempre vai haver algo secreto dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. E Ele revela a profundidade dEle para os seus. Ei, Ele não tem interesse em fazer uma igreja que não enxerga. Ele quer fazer com que todos nós enxergamos o futuro. Fique de pé no seu lugar. Ele quer fazer com que todos nós enxergamos o futuro. Sabe que futuro é esse que Ele tem para mim e para você? Um futuro de paz. Uma das cartas à igreja que o apóstolo Paulo escreve, ali um comentário e uns incômodos no meio da igreja, que eles começam: aí se Jesus voltar, e Jesus vai vir, o dia de trevas vai chegar. Havia um anseio no meio da igreja, eu não me lembro agora qual é a carta que Paulo escreve, mas que ele fala: há um anseio no meio da igreja, preocupado com o dia de amanhã, com medo, se Jesus vai voltar. Ei, a volta de Jesus não vai ser surpresa para mim e para você. Vai ser surpresa para quem vive em trevas. Para quem vive em trevas, para quem está no mundo, para quem está longe, será surpreendido com a vinda de Jesus. Mas nós que somos a igreja escolhida, o povo separado para abrir o caminho, não é surpresa. Ei, desperta, Lagoinha. Ei, desperta, igreja de Cristo. Nós não seremos surpreendidos nos últimos dias. Ele tem emitido sinais para nós. Ele está voltando. Ele está voltando a buscar a tua igreja. É tempo de sermos inundados pela revelação do céu. É tempo de sermos inundados pela graça. É tempo de recebermos a presença como nunca antes recebemos. E eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite a presença está aqui. Os anjos do Senhor estão neste lugar. Já há uma manifestação sobrenatural. Ei, se eu fosse você, eu fechava os seus olhos e já contemplava a presença. Ei, Espírito Santo de Deus, enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar. Toma esses corações, enche, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede.